Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Ribeiro, sou psicólogo e eu gostaria de falar um pouco sobre os 5 estágios do luto. Escrevemos na revista Boa Dica, que foi lançada este mês, de junho. Está nos mercados brasileiros aqui no Japão, E ali está falando sobre os 5 estágios do luto e também sobre como vencer o luto. E vamos falar apenas neste vídeo sobre os 5 estágios do luto. Não necessariamente existem 2 vertentes aqui no luto, nessa questão dos 5 estágios. Uma delas é quando a pessoa recebe um diagnóstico, que possa levar a óbito, Por exemplo, um diagnóstico de câncer maligno. E quando ela recebe este diagnóstico, pode ser enquadrado ou encaixado essa sequência, não necessariamente também é uma sequência, dos 5 estágios de luto. Nós vamos estar falando nesse vídeo, que vale a pena você estar assistindo e conferindo. E também a outra vertente é quando nós perdemos alguém que nós amamos, família, amigos, e não somente pessoas, mas também de coisas, situações, profissões, um emprego que você está há muito tempo, gostava muito, também perca de questões profissionais, sonhos. Então tudo isso é um sentimento de perca, que esses estágios está relacionado a isso. Esse modelo de estágios, ele é usado na área da saúde, em especial pelos psiquiatras, pelos psicólogos, como para lidar melhor para ajudar melhor os pacientes, entender melhor a situação dos pacientes. Em 1969, pela psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, ela criou esse modelo pesquisando e analisando e observando aproximadamente 200 pessoas, 200 pacientes que estavam enfrentando os seus últimos momentos de vida. E ela pôde observar que na grande maioria, houve o aparecimento desses estágios. É importante ressaltar que não é uma obrigatoriedade das sequências desses 5 estágios. Irei mencioná-los e falar um pouco sobre eles, um pouquinho, de cada estágio. Mas é importante entender que não é uma sequência de fases. Uma outra coisa que é importante, justamente por isso não haver essa sequência de estágios, é que o ser humano ele é imprevisível, altamente imprevisível. Alguns podem receber uma notícia, e ter um tipo de reação, um outro tipo de reação. Cada um ter uma reação totalmente diversificada. E esse modelo serve como modelo até os dias de hoje, modelo psiquiátrico, para entendermos e compreendermos a questão dos estágios do luto, Serve para nós profissionais da área da saúde. O primeiro estágio é a negação. Ele é muito comum no início, quando recebe a notícia, ou quando perdemos algo, perdemos alguém, ou alguém que recebe um diagnóstico de difícil, não é uma simples dor de cabeça, mas um diagnóstico que precisa ter constante acompanhamento médico e com muita delicadeza. Então ela entra no estado de negação. O que vem a ser o estado de negação? Primeiro, ela nega o mecanismo de defesa, ela nega em não aceitar aquela doença, aquele diagnóstico, E por isso ela se isola. É muito comum ela se isolar. Ela se isola das pessoas, da família, ela não quer contato por redes sociais e nem pessoalmente, para evitar perguntas, questionamentos, evitar entrar nesse assunto que ela não gostaria de estar ouvindo e nem falando sobre ele. Isso é justamente a primeira fase, o primeiro estágio. O segundo estágio é o estágio de raiva,
culpa alguém ou culpa algo, culpa a si mesmo. Eu sou uma pessoa tão boa porque recebi um diagnóstico desse. Eu tenho feito o meu melhor para as pessoas, né? Existe esse sentimento de culpa, esse sentimento de raiva após esse isolamento, esse estágio, onde as pessoas tentam tirar, né? Você precisa sair disso, você precisa reagir, você precisa... eu entendo o teu caso, mas ela se culpa, às vezes culpa o próprio médico ou o hospital, né? Que passa aquele diagnóstico. A mesma coisa quando as pessoas perdem alguém, ela também culpa talvez a medicina, a ciência, culpa o hospital, os atendimentos e assim sucessivamente. Em alguns casos, culpa a questão de autoridade espiritual, né, a qual acredita, dependendo da religião, culpa Deus, né, por que eu estou passando por isso. A terceiro estágio é a barganha, que seria uma situação de troca, né? A palavra mesmo diz. É como se dissesse em relação à espiritual, à religiosidade, né? Com Deus, com santos, com a religião, para tentar mudar aquela situação. É um estágio intermediário para sair daquela situação. O que eu preciso fazer para trocar é uma certa esperança sobre isso, né? E o quarto estágio é o estado depressivo, o estágio da depressão, aonde a pessoa começa a ter a mudança de rotina de uma forma mais negativa, de uma forma que não era costumeira, saudável igual antes, seja com aquelas pessoas que receberam o diagnóstico, ou seja as pessoas que perderam alguém. E o último é a aceitação. É o momento onde a pessoa não é aquela aceitação eufórica, de alegria por ter passado por isso. É uma aceitação de compreender, de entender que verdadeiramente é uma situação real que ela está enfrentando, né? E seja quando perde alguém ou quando recebe um diagnóstico. E até o próximo vídeo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, que possa contribuir para você que está passando por um momento difícil ou alguém da família que está passando por um momento de luto. Até o nosso próximo vídeo.